Eu acabei de terminar de ler Wind and Truth, o quinto e último livro da primeira parte dos Relatos da Guerra da Tempestade, de Brandon Sanderson, e resolvi gravar um vídeo aqui para vocês falando um pouco do que eu achei do livro e sobre o futuro da série, que eu espero que vai acontecer do sexto ao 10º livro, que deve sair lá para o ano de 2031. Primeiro falando do livro, que livro, né? 10 de 10 para mim, um livro excelente, o melhor dos 5 da coleção para mim, disparado esse quinto. O final de todos os personagens eu achei muito bom, a gente poder acompanhar o caminho de todos os personagens principais do primeiro livro, lá eles começando, a evolução deles até o último, eu achei sensacional assim o caminho de todos esses personagens. Eu acho que deixa muita coisa aberta também para essa segunda parte, sim, que eu acho que vai ser espetacular. O autor não precisa comentar, é um cara assim, um dos top de hoje em dia, e eu acho que esse trabalho dele, que ele fala que está planejando assim a vida inteira, tem tudo para entregar muita coisa boa ainda, e a gente tem que esperar só mais uns 6 aninhos? Mais uns 6 aninhos para poder assim, começar até a conclusão dessa história gigantesca. Primeiro falar do final do Kaladin, né? Como é legal a gente ver o começo dele lá como escravo, um cara assim, em depressão, um cara sem perspectiva de futuro, e ele evoluindo. E esse livro, os capítulos dele são tão gostosos assim de ler, você vê tanto uma evolução mental, ele está tão tranquilo, tão feliz, né? Primeira vez que a gente vê ele tão feliz assim ao longo de todos os livros, é um personagem que, pelo menos eu gosto muito, é um personagem preferido. E poder ver ele tranquilo, mentalmente bem, até chegar na parte final, onde ele se torna o líder dos Arautos, vai poder ajudar a humanidade, mas não porque ele se sente obrigado a ajudar as pessoas, mas porque ele quer ajudar. A mensagem dessa jornada toda do Kaladin eu achei tão bonita. Então achei muito bom. O ponto alto para mim do livro são os capítulos que estão ele e o Seth, né? E assim, sensacional esse final dele também. Eu acho que dá uma finalidade, dá uma finalização para a jornada dele, assim, muito legal para quem começou a ler lá no comecinho da série até agora. Assim, a jornada dele foi espetacular. A gente também tem a Shallan, né, que ela termina presa lá em Shadesmar, podendo explorar um pouco mais dessa parte aventureira dela, quem sabe nos próximos 5 livros, porque a gente vê que ela está conversando lá com os Ghost Bloods no finalzinho, conversa com o Tadaikar, que, para quem não sabe, fica aí uma informação, o Tadaikar é um personagem que também aparece na coleção Mistborn do Sanderson, e ele é o Kelsier, né? Fica aí, spoiler talvez, que o Kelsier é o Tadaikar, porque, para quem não sabe, essas coleções do Sanderson, todas elas são no mesmo universo, a Cosmere, né? Que é o Mistborn, os Relatos da Guerra da Tempestade, né? Que começa em O Caminho dos Reis. Aí tem também outras pequenas novelas que ele foi escrevendo, tem os livros que ele escreveu no começo da carreira dele também. Tudo isso deve finalizar nos próximos 5 livros da coleção, então acho que vai ser bem legal. E eu imagino que a gente vai ter mais personagens de outras coleções, de outros livros dele aparecendo no futuro da série. Mas enfim, né, eu gostei também do final da Shallan. Eu acho que nos próximos livros a gente vai ver um lado mais aventureiro dela, que é sempre destacado como ela gosta de coisas novas, como uma pessoa curiosa, aventureira, e agora ela tá presa sem poder voltar para casa. Eu acho que a gente vai ter pelo menos 1 ou 2 livros dela explorando Shadesmar. Não acho que ela vai sair do planeta ainda por causa da zona temporal, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, que foi criado em volta de Roshar, então não funcionaria muito bem ela saindo do planeta, mas eu acho que a gente vai ver uma Shallan bem mais aventureira nos próximos livros. Tem também, falando na Shallan, né, Adolin, marido dela. O final dele também eu achei muito legal, porque ele também é um personagem que cresceu muito ao longo da série. Ele começa querendo ser muito igual ao pai dele, o pai dele é o ídolo dele. Aí ele descobre, né, que o lado ruim do pai dele, as coisas ruins que ele fez, o que ele fez para a mãe dele, e aí ele fica com uma raiva do pai dele, que ele começa a negar tudo que é o pai dele, só que ele tem muito do pai nele mesmo, então ele começa a negar esse lado dele. E ele também conseguiu chegar em paz nesse final do 5º livro, uma paz com o pai, uma paz com ele mesmo, e ele conseguindo encontrar o lugar dele no mundo, nesse mundo agora
de cavaleiros radiantes, que ele se sentia tão impotente por não ser um deles, mas ao mesmo tempo ele não queria se prender sendo um deles, com toda a questão do pacto, ele se sentia desconfortável com isso, e poder ver também essa dinâmica que ele tem com a Maia, que é a espada dele, e ele conseguindo alguns poderes, né, conseguindo uma armadura, conseguindo a espada, mas ao mesmo tempo sem ter que fazer um pacto, sem ter que se prender, uma coisa nova assim, uma coisa para mim foi muito surpreendente assim, eu realmente não esperava, eu acreditava que ele talvez fosse tornar um cavaleiro junto com a Maia, mas não, ele está ajudando os Esprenos que estavam sozinhos, que foram deixados para trás, que foram esquecidos, e dando um novo propósito para ele, junto com o grupo dele, né, que são os Oathless, se eu não me engano, que chamam, porque, para quem não sabe, só até o terceiro livro foi traduzido, então o quarto e o quinto só tem em inglês, então alguns termos aqui eu vou falar em inglês porque não tem a tradução ainda, eu imagino que vai ser em português o Sem Pacto, que é o novo grupo do Adolin, com o Imperador, com outros personagens também. Mas é isso, alguns termos aqui eu vou acabar falando em inglês e vou tentando traduzir como eu acho que eles devem colocar quando os livros forem traduzidos. Além disso, tem também essa questão do R'hllem com o Renarin também, a gente poder ver esse crescimento, principalmente do Renarin também, que era um personagem meio secundário, né, no começo dos livros, não tão importante quanto o pai, quanto o irmão dele, poder ver esse crescimento dele também, ele se entendendo, ele se aceitando, ele encontrando o amor da vida dele com o R'hllem. Eu acredito também que eles vão ser muito importantes para essa segunda metade, para essa parte final, mais importante do que eles foram no começo, porque eles são justamente a prova que a gente tem hoje no universo dos livros, em Cosmere, que os cantores e os humanos podem viver em harmonia, eles podem viver juntos. Existem pessoas ruins dos dois lados, mas existem aqueles que são bons, aqueles que querem a paz, aqueles que podem conviver juntos, e eu acho que eles vão ser muito o exemplo disso para as pessoas do mundo poderem ver que a guerra não é a única resposta, que existe uma solução além da guerra, que esse ciclo todo de guerra pode acabar. Falando no Adolin e no Renarin, tem que falar do pai dele, Dalinar também, personagem excelente, outro personagem que tem uma jornada ao longo dos 5 livros espetacular, o crescimento dele, você vê todas as fases dele, saindo de um cara que estava tentando mudar, se forçando a ser diferente, sem saber direito para onde ir, sem saber porquê, não entendendo o que estava acontecendo com ele, com as visões. Agora a gente poder ver que ele entende os próprios erros e no último momento de vida dele, ele podendo escolher diferente do que ele mesmo escolheria talvez 2 dias antes, com certeza alguns anos antes, ele podendo ter uma redenção, digamos assim, e ao mesmo tempo surpreendendo todo mundo. Nem o Wheat, que vive aí há 10 mil anos pelo menos, que a gente sabe, esperava disso, e o Dalinar, que foi tido como uma pessoa não muito inteligente, né, muito mais músculo do que cérebro, fazendo uma escolha que um dos personagens mais inteligentes, que mais vê à frente na série toda, demora dias para entender por que ele fez, tem que consultar lá com antepassados, com não sei o que, no finalzinho do livro, para entender o movimento que o Dalinar fez, entender a genialidade do que ele fez, comprando tempo para a futura geração, para as pessoas que ele reconhece que são melhores do que ele para solucionar o problema, poderem ajudar ele e derrotar, né, o Taravagian e o novo deus lá do mundo. Então também excelente assim. E no finalzinho a gente vê ainda que vai ter mais Dalinar nos próximos livros da coleção, mas não como ele está hoje, porque, para quem não leu, né, o Dalinar morre no final, dando a vida dele para comprar um pouco de tempo para as pessoas de Roshar poderem derrotar o Taravagian, mas o Taravagian contragolpeia ele, porque ele reconhecia toda a força do Dalinar como general, e pega um fragmento da memória que tinha do Dalinar, que ele encontra na jornada dele no mundo espiritual, que era o Blackthorn, né, o espinho negro antigo, só que o Dalinar
passa as memórias dele para esse Blackthorn, mostrando como ele pode ser diferente e como as escolhas dele naquele momento foram erradas. Então o Taravajan tira esse espinho negro do momento que, logo depois que o Dalinar mata a Eve, e traz ele para o presente, sendo ainda aquele Dalinar antigo, mas com as memórias do futuro dele. Então eu imagino que também vai ter um momento que esse novo Dalinar, que na verdade é o Dalinar do passado com as memórias do futuro, também vai entender por que o futuro ele fez aquelas escolhas, porque nesse momento ele ainda está do lado do mal, digamos assim, mas eu acho que ele vai ser um personagem que ele não vai nem ser o novo Dalinar, porque ele não, apesar das memórias, ele não viveu aquelas experiências traumáticas, mas ele também nem vai ser um antigo. Então eu acho que a gente ainda vai ter um pouco de Dalinar Kholin na história, mas eu acho que no primeiro momento, pelo menos, ele não vai ter o protagonismo que ele teve ao longo desses primeiros 5 livros. Eu acho que a gente vai ter alguns novos protagonistas na segunda metade, que eu vou trazer um pouco mais pra frente também, quem eu acho que pode entrar, quem eu acho que vai ser abordado nos próximos livros. Além disso, a gente tem a Jasnah, né, que tem um final, talvez o final mais triste, mesmo com a morte do Dalinar, ele pelo menos teve um momento de brilho final. A Jasnah, desculpa, ela termina perdendo, né, ela que foi tida como a pessoa mais inteligente ao longo de todos os livros, era a pessoa mais inteligente daquele mundo, era a que tinha as respostas, que sabia discutir, podia ganhar de todo mundo num debate, era pesquisadora, e ela termina com uma derrota, ela termina mal, termina triste, termina decepcionada com ela mesma, se questionando sobre as suas morais, sobre as suas perspectivas da vida, que ela percebe que ao longo da vida toda ela se pautou numa filosofia que no fundo ela mesma não acreditava. Então eu acho que ela é uma personagem que vai ter um grande crescimento agora nessa segunda metade da coleção, porque ela cresceu pouco, digamos assim, nos primeiros 5 livros, talvez desse núcleo principal. Ela é a que menos mudou do começo dos livros até agora. Então quem sabe nessa segunda metade eu acho que vai ter um arco dela bem legal, inclusive, né, porque todos os livros a gente tem um personagem lá que é focado no passado dele também. A gente tem capítulos que são do futuro do que está acontecendo agora, do presente, e um personagem por livro. A gente tem capítulos contando o passado dele, e a Jasnah ainda não teve. E nesse 5º livro, em vários momentos é citado alguns pontos do passado dela, como o momento que ela foi presa no quarto dela e ela ficou muito triste, ela não sabia o que estava acontecendo, até a mãe dela ir lá e salvar ela, mas não é contado por que aconteceu direito. Então eu acho que talvez o próprio 6º livro, ou algum dos próximos, a gente vai ter esse foco no passado da Jasnah, e essa é uma das minhas apostas de que a gente ainda vai ter na série. Outro personagem que eu acho que vai ter menos foco, né, nos próximos livros é a Navani, que termina entrando assim num sono, né, hibernando junto com o espírito da torre. Então eu acho que pelo menos no 6º e 7º livro ela também não deve ter uma grande participação. Ela também é uma personagem que já teve o arco dela ao longo desses 5 primeiros livros, então eu acho que ela vai ter um foco menor nessa segunda metade, e eu diria que ela nem deve ter, ela não deve ter ponto de vista, pelo menos no 6º livro, quem sabe no 7º também não. Eu acho que nos próximos 5 livros a importância dela vai diminuir um pouco. Vai ter foco em outros personagens, que ela não, porque eu acho que o ciclo dela já se fechou. Mesma coisa que eu acho do Kaladin, pelo menos no 6º livro, eu inclusive chutaria que ele não teria ponto de vista no 6º livro. Eu acho que ele deve aparecer mais para a segunda metade da segunda metade, digamos assim. No máximo eu acho que ele vai ter um ou outro capítulo, quem sabe num interlúdio, num prólogo, num epílogo do 6º livro, mas chutando assim alto, talvez ele e os arautos voltem no finalzinho do 6º livro, mas mesmo assim eu acho que vai demorar um pouco mais, porque senão não faria sentido mandar ele para longe só para logo depois trazer ele de volta. Eu acho que não faria sentido, então tiraria um pouco o impacto da escolha dele, né? Eu acho que ele ainda vai ter grande importância, mas mais para frente eu acho que nesse próximo livro o Sanderson vai focar também em outros personagens, e o Kaladin, que é o personagem principal dessa primeira
primeira parte da coleção não deve ter tanto destaque. Outro personagem de grande destaque nessa primeira parte, que eu acho que deve ter menos na segunda metade, é o Seth, que também conclui o arco dele, né? É um personagem também que tem uma jornada muito bonita de redenção, de aceitação, de evolução na questão psicológica dele, né? Que a gente já viu pelo quinto livro, não sei se as pessoas prestaram atenção, que o Seth vai se casar, a gente já sabe disso, porque a pessoa que escreve o livro que é citado no começo dos capítulos do dia 10, né, da última parte, ela assina lá como esposa do Seth, né, o Cavaleiro da Verdade. Ele também é um personagem que acabou o arco dele nesse livro, e merece descansar, né? A escolha do Kaladin de virar um arauto justamente para o Seth não ter que virar é para dar essa segunda chance para o Seth, que ele não quer mais ser um assassino, ele não quer mais lutar. Então eu acho que também ele vai pendurar as espadas, ele deve ter bem menos foco nesses próximos livros, talvez um ou outro ponto de vista ali em Shinovar, né? Porque ele é o único personagem que a gente tem ponto de vista que vai estar lá nesse momento, e eu imagino que todas as regiões vão ter importância agora na segunda parte. Então, mas eu acho que ele vai ter um ponto de vista ou outro aqui, mas numa função mais administrativa, digamos assim. Apesar de que eu vi uma teoria que talvez ele vá combater o Moshe em algum momento, justamente porque o Kaladin se sacrificou para poder dar essa opção para ele não ter que pegar em armas de novo, não ter que lutar. Então talvez para poupar o Kaladin de ter que atacar um grande amigo dele, um ex-amigo, e ter que se machucar atacando um ex-amigo, ele vá lá e ele mate o Moshe, né? Então talvez tenha alguma coisa assim. O Seth, né, fazendo este sacrifício para ir lá matar de novo, uma coisa que ele não quer, assim como o Kaladin se sacrificou por ele, né, retribuindo esse favor, digamos assim, apesar de que eu acho que a maior parte das pessoas quer ver esse confronto Kaladin e Moshe para o Kaladin ter essa vingança dele, né, mas eu acho também que seria legal essa retribuição do favor assim. Outro personagem, agora a gente falou de alguns que eu acho que vão ter menos foco do que tiveram, um que eu acho que vai ter mais foco do que teve é o Sigzil, né, que ele foi líder dos Windrunners nesse quinto livro, depois que o Kaladin saiu, mas ele termina sem o espleno dele, que ele sacrifica justamente para o Moshe não matar, então ele quebra o pacto, né? A gente vê que ela tá bem o suficiente depois para mandar uma carta para o Sigzil, ela fala que entende porque ele fez, mas mesmo assim ela não está contente e não quer olhar na cara dele. E ele termina em Shadesmar também, só que agora na peregrinação dos Iriali, correto? Correto, na peregrinação dos Iriali, que é um povo que a gente viu muito pouco ao longo dos livros, e eu acho que vai ter que ter algum foco nesses próximos livros, porque a gente tem pouca coisa dele, mas o que a gente tem parece que são coisas importantes, e eu acho que o Sanderson não é um cara de deixar essas coisas assim em aberto. Esse povo a gente viu no começo, nos primeiros livros, a gente tem a história lá de um sapateiro, que ele era um cavaleiro radiante, né? Ele tinha um espreno, que ele era um cara assim, parecia bem de boa, bem tranquilo, curava as pessoas que apareciam lá, fazia sapato, vivia em paz, e ele é morto pelo Neil, né? E parece lá nos capítulos do interlúdio, que é com esse sapateiro narrando, e parece que é mais uma apresentação assim do personagem Neil para botar esse medo de, nossa, tem um cara caçando os cavaleiros, como é que vai ser? Só que nesse último livro a gente volta nessa mesma família, ao que tudo indica, agora com a neta do sapateiro narrando, né, mostrando que a mãe dela agora também é uma cavaleira, e justamente mostrando esse começo de peregrinação dos Iriali, que é a quinta viagem que eles chamam lá, né? Que o espírito protetor deles sai da água e abre um portal para Shadesmar e fala, ó, começou a quinta viagem, pega suas coisas aí. E a gente vê que isso é uma coisa da cultura deles, que todo mundo lá daquele país, daquele povo, guardava já uma mala pronta, porque sabia-se que há milhares de anos atrás, milênios atrás, tinha acontecido outras peregrinações e a qualquer momento poderia acontecer. A gente vê inclusive a criança falando que era mais por cerimônia do que qualquer coisa, que ninguém imaginava que na geração delas ia ter essa quinta peregrinação, né? E acontece que começou agora, a gente vê isso, mas a gente não tem muita informação. Quem são essas pessoas, para onde elas estão indo, de onde elas vieram,
por que elas ficam peregrinando entre os mundos, né? E eu acho que a gente vai ter que ter pelo menos mais informação disso, deve ter alguma importância para a continuação da série, e eu imagino que o Sigil vai ser o nosso ponto de vista no meio dos Iriali. E a gente vê também que ele está junto com o ex-esplêndido Seth, né, que decide abandonar lá os Skybreakers, que não entende mais aquilo, a ideologia deles como a verdade, mas que também o Seth não quer mais ele está meio abandonado, e a gente vê que ele e o Sig, né, estão viajando juntos, então quem sabe o Sig vire um Skybreaker no futuro, não sei, mas eu acredito que ele vai ter mais importância nesses próximos livros. A gente deve ter alguns povos dele mostrando justamente essa peregrinação e essa viagem para onde eles estão indo e qual vai ser a importância disso no futuro da série. Além disso, a gente vê o Hoid, né, que é o Wit. Parece que ele vai ter alguma importância fora do mundo de Roshar, que ele fala que vai começar a entrar em contato com alguns fragmentos de Deus, justamente para combater o novo perigo que tem lá em Roshar agora, que é o novo Deus, que agora é a mistura de honor, né, de honra, com o Odium, que o Taravagian virou. Então, depois de ignorarem ele por tanto tempo, vão ter que fazer alguma coisa, os outros deuses com D minúsculo da série, e o Hoid é o cara que parece que vai dar essa de Nick Fury e entrando em contato para poder ter essa batalha final, e a gente só deve ver isso no 10º livro, talvez, mas eu acho que ele deve continuar tendo alguns capítulos esporádicos aqui e ali, mostrando um pouco mais também do resto do universo, né? Que eu acho que é apresentando o mundo como apenas um pequeno planeta num grande universo, mas os outros planetas não foram trabalhados ao longo dos primeiros 5 livros. Eu imagino que eles vão ter mais importância nessa segunda metade, e o Hoid é o ponto de vista que a gente tem fora de Roshar. Além disso, por último, o último núcleo assim, de grande importância foram os ouvintes, que também tiveram um final bem legal, eu achei, que eles começam sendo os inimigos. A gente não compreende muito bem por que está tendo aquela guerra, só sabe que tem, e eles são os inimigos, são os Voidbringers, né? No começo a gente vê que na verdade eles não eram esse monstro que está vindo derrotar os humanos. Na verdade, os humanos que estavam invadindo o planeta deles, só que essa informação tinha sido perdida ao longo de várias desolações, ao longo de 10 mil anos. A gente começa a simpatizar um pouco com eles, a gente começa a ter ponto de vista deles. A gente vê que na verdade eles fizeram tudo aquilo por causa do Gavilar, que estava querendo reviver os deuses antigos dele, que eles tinham abandonado tudo justamente para não ser mais controlado pela Mishran. E eles viram que se eles ficassem em paz com os humanos, na verdade eles iam ter que voltar para os deuses antigos e ter que começar uma outra guerra. Então eles começam uma guerra para evitar uma guerra maior. Então a gente poder ver eles também no final conseguindo se manter independentes, que é o que eles queriam, nem associado aos humanos, nem associado aos cantores. Eles estão ali no meio termo. É um povo independente que tem uma parceria com os dois, sem precisar sujar a mão numa guerra. Eles conseguem isso num plano muito bem bolado de entrar em parceria com os humanos, num contrato, cedendo aquela terra para eles, sem ninguém perceber, justamente para no final dos 10 dias lá do acordo da Dalinar com Taravagian, eles poderem ter justamente as planícies quebradas, que é o lugar que era deles, é o lugar que eles sempre viveram, é o lugar que os humanos levaram a guerra para eles, e agora eles são o povo daquela terra, eles têm autonomia lá, e eles são livres, né? É justamente tudo, o ponto deles era a luta pela liberdade, e eles conseguiram no final da primeira parte se tornar livres, e agora a gente vê que eles vão ter também alguma importância nessa próxima guerra, né? A Venli fala isso. Infelizmente eles não podem só ficar lá no lugar deles, eles têm que participar. Só que agora, por opção própria, eles têm que ser ativos naquele mundo tão complexo que foi e que está se tornando ainda mais por todas as mudanças que estão acontecendo nele. E agora eles vão ser jogadores ativos, sendo livres. Então, eu também acho que essa finalização para eles é muito legal a gente poder ver que justamente o que eles queriam no começo, eles conseguiram dar esse grande passo, chegando lá na liberdade, na autonomia deles, e agora eles vão participar da guerra, eles vão entrar, mas por opção própria.
Agora falar um pouco também dessa segunda metade da saga, né? Para quem não sabe, vão ser 10 livros no total, pelo que o Sanderson falou, e ele já escreveu 5, e agora ele vai dar uma pausa, e em 2031 ele vai voltar com os próximos 5 livros, no caso com o sexto, e depois ele deve lançar um a cada 2, 3 anos. O Sanderson, para quem não sabe, é um escritor muito metódico, assim, então ele já tem tudo planejado assim da rotina dele de escrever, e ele escreve vários livros, várias coleções ao mesmo tempo, justamente para ele não ter um burnout, não se cansar nem nada. Faz parte desse processo criativo dele, e escrevendo várias histórias diferentes. Então ele não escreve muitos livros da mesma coleção em seguida. Ele escreve um pouco aqui, ele escreve um conto, aí ele escreve um outro livro de outra coleção, agora ele deve voltar para Mistborn, ele deve voltar para alguns contos que ele escreveu no começo da carreira dele, para dar uma descansada também do mundo de Rorschach. Depois ele vai escrever mais 5 livros, então ainda tem muita coisa para acontecer, né? Cada livro tem 1000 e tantas páginas, então a gente ainda tem muita história, e conversar um pouco aqui com vocês o que eu acho que vai acontecer ainda, se eu tivesse que apostar, e vocês também falam aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, suas teorias, possíveis finais, o que você vê acontecendo, personagens que vão ter mais importância, que vão ter menos. Comenta aqui também pra gente poder ter esse debate, que é justamente o ponto desse vídeo que eu tô fazendo, né? Pra conversar com vocês de uma saga que eu amei tanto. Então, primeiro, novos personagens que eu acho que vão ter mais importância. O primeiro personagem que eu acho que vai ter mais importância agora é o Gavinor, agora adulto, né? O Taravajan tira ele do presente com 5 anos de idade, faz ele viver 20 anos no mundo espiritual e depois traz ele de volta para o presente para lutar contra o Davinar no confronto final deles, né? Um golpe assim psicológico muito forte no Dalinar, inclusive. E o Dalinar acaba salvando a vida dele, e o Gavinor, ele é traído pelo Taravajan, né? Ele foi criado mostrando que o avô dele era um grande monstro, para no final o cara que falou que o avô dele era um monstro que criou ele pela maior parte da vida dele, trair ele, e o avô dele salvá-lo. Então eu acho que o Brandon Sanderson não teria envelhecido o Gavinor assim se ele não tivesse alguma importância nos próximos livros. Então eu acho que vai ser muito legal a gente ver essa jornada. Eu acho que ele deve ter pontos de vista nos próximos livros. Eu acho que ele vai ser um dos personagens assim, do núcleo principal. E eu acho que vai ser muito legal a gente ver como vai estar a cabeça do Gav, né? Porque ele é uma criança que sofreu tanto, e ele foi completamente manipulado pelo inimigo por 20 anos para odiar os mocinhos, né, do nosso lado, e agora justamente o cara que ele odiava salvou ele, e ele está lá preso em Umritiru, sem poder sair, com as pessoas que ele foi criado para odiar. Então vamos ver como é que vai estar a cabeça dele. Eu acho que vai ser também um processo muito legal de ver. Outro personagem que eu acho que vai ter mais importância é a Rysni, né? Que também parece no começo que é um personagem assim sem muita importância. Ela aparece em alguns interlúdios nos primeiros livros. Parece que é mais só expandindo assim o mundo, mostrando o que tem em outras nações que a gente não tá vendo. E aí depois ela tem um conto só para ela. Entre o livro 2 e o 3, se eu não me engano, se passa um conto dela de 100 e poucas páginas, e agora nesse último livro de novo ela aparece no interlúdio, mostrando que ela é alguém importante para aquele mundo. Ela tem um poder ali que ela fala por cima, mas que a gente não entende de onde vem. Parece que é muito parecido com o que o Wheat tem, né, o Hoid. Então eu acho que ela vai ter mais importância. Ela também cita a organização que ela faz parte, que é o Sleepless, né, que é alguma coisa como sem sono, os que não dormem, a tradução não sei como é que vai ser feito, mas alguma coisa assim, e a gente também não sabe nada sobre eles. Parece que também é algo assim interplanetário, é um poder assim muito forte, e eu acho que não foi colocado ali à toa. Eu acho que vai ser um ponto sem nó. Então eu imagino que nos próximos 5 livros ela vai ter alguma importância maior, justamente porque a gente vê ela desde o começo também, apesar de não ter tantos capítulos. É um personagem que a gente está acompanhando desde o começo, e deixaram várias pontas soltas agora nesse final bem legais, que eu acho que vai dar esse nó no finalzinho. Eu acho que vai ser um personagem assim com um ponto de vista, talvez não do núcleo principal, mas com ponto de vista para também expandir mais o universo
da saga. Eu acho que deve apontar algumas coisas de outros mundos também, porque essa organização, como eu falei, parece ser interplanetária. Então eu acho que ela vai ser um dos personagens que vai ajudar a gente a expandir mais a nossa visão nesse mundo. E outro personagem que eu também acho que vai ter mais importância é a Lift, que também aparece desde o começo, é uma das primeiras cavaleiras que a gente vê, mas que ela vai perdendo assim um pouco de importância na história ao longo dos livros. Perdendo não, né? Ela nunca foi um personagem de destaque, mas quando ela aparece, parece que ela vai ser. Ela é um dos primeiros cavaleiros que a gente vê, ela está num ponto central ali da obra, que é quando o imperador de Azir é escolhido, ela está lá, ela que faz ele ser escolhido. Ela é uma criança, ela tem uma personalidade muito legal, ela também tem relação com a Cultivation, que é outra deusa lá que dá poder para ela. Então ela é toda construída para ser um personagem muito importante, para no final ela não ser. A gente tem poucos capítulos dela nos últimos livros, mas pelo que parece também ela teve essa jornada de aceitação no final do quinto livro. Ela aceita que ela está crescendo, né, que é uma coisa que ela não queria, que ela não é mais criança, que ela precisa treinar. Ela fala, né, eu quero ser parte das pessoas importantes desse mundo. Que ela vê todo mundo ali lutando naquela guerra final e ela esquecida ficando dentro da torre sem ninguém confiar nela. E ela não gosta disso, ela fala que está na hora de crescer. Ela vai atrás do Zahar para treinar. E eu acho que esse treinamento também vai ter uma importância e ela deve ser um dos personagens principais dos próximos 5 livros. É uma das minhas apostas também, que eu acho que ela vai ser do núcleo principal. Ela sim vai ter ponto de vista e vai ser do núcleo principal nos próximos livros. Agora falando um pouco das minhas apostas para o futuro da saga, o que deve acontecer. Algumas eu já comentei aqui, só passar por cima um pouco. Primeiro, que eu acho que o Kaladin, que para mim é o personagem principal dessa primeira metade, ele não deve aparecer pelo menos no 6º e no 7º livro. Se aparecer assim com capítulos pequenininhos, justamente para dar um peso nessa escolha dele de ser um arauto e de ser um defensor. E eu não acho que os arautos vão voltar tão cedo. Eles vão voltar em algum momento, eu acho que isso é óbvio, mas as pessoas lá de Roshar, elas têm que se virar um pouco sozinhas, justamente para dar peso para essa escolha dele, e porque todo mundo acha que ele morreu, né? Todo mundo no Roshar acha que ele morreu, só encontraram o corpo dele, ninguém sabe que ele virou um arauto, e se ele voltar logo em seguida, perde um pouco o impacto também dessa revelação para as pessoas, para os amigos, para a família, de que ele está vivo. Então eu acho que ele não deve aparecer com força no 6º livro e eu diria também nem no 7º. Outra coisa que eu já falei aqui, que eu acho que a gente vai ver mais nessa segunda metade da série, é mais importância para personagens e organizações interplanetárias, fora de Roshar. Porque a guerra final, ao que tudo indica, vai acontecer fora do mundo que a gente acompanha ao longo dessa primeira metade, e a gente tem que ver mais desse universo, outros planetas, outras pessoas, outras organizações que são citadas, são apresentadas, mas eu acho que vão ter um desenvolvimento maior nessa segunda metade. É outra aposta aí que eu faço. Eu falo aposta, mas esse eu tenho praticamente certeza também que deve acontecer, assim como o do Kaladin. E outra coisa também que eu acho que deve acontecer é um pequeno time skip entre o 5º e o 6º livro, para a gente ver essas mudanças que aconteceram ali em Roshar, né? Porque com a derrota de Honor e a vitória do Odium, acontecem algumas coisas ali. Por exemplo, não tem mais a Gran Tormenta, que é todo o mundo de Roshar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, como o mundo de Roshar ele é influenciado e ele é totalmente adaptado para viver com a Gran Tormenta. Então a falta dela, e agora só tem a Tempestade Eterna, como que as pessoas vão fazer para viver nesse novo mundo com novas fronteiras, com um núcleo de personagens principais separados e todos eles acreditando que eles perderam a guerra final? Eu acho que a gente deve ter um time skip talvez de alguns anos se passando ali, para a gente ver como que está o mundo agora, como estão aqueles personagens que a gente acompanhou. E eu acho que ter criado essa bolha temporal em volta de Roshar, que é a derrota de um deus, de um fragmento de Deus, ela sempre cria alguns efeitos inesperados. E o que aconteceu dessa vez foi essa bolha temporal, que o tempo dentro de Roshar se passa mais rápido do que fora do universo. Então, anos dentro de Roshar são apenas dias ou meses para fora. Então, eu acho que justamente por ter essa bolha, o tempo lá vai passar mais rápido, e eu acho que a gente vai ter um pequeno time skip e vai ajudar a explicar também por que as pessoas de fora do mundo, né,
não chegaram ali ainda para ajudar, é porque o tempo está se passando muito mais rápido dentro de Roshar, então vai ter um time skip de alguns anos, eu diria, ali entre o quinto e o sexto livro. Outro personagem que eu acho que vai ter que ter alguma importância é o Axel. Para quem não lembra, ele é o personagem que aparece em alguns interlúdios narrando, pesquisando sobre os esprenos e tatuando na própria pele, né? Porque ele tem essa característica de poder mudar a cor da pele dele, a raça dele tem essa característica. Então, para ele não perder os estudos, a pesquisa que ele faz, ele muda a coloração da pele dele, como se fossem tatuagens, assim, com o que ele pesquisa sobre os esprenos. Ele é um cara que aparece umas 3 vezes em interlúdios. Ele aparece também nesse último livro e, ao que tudo indica, ele vai ter alguma importância nesse final. Ele não é só um personagem que foi jogado lá. Então eu acho que ele deve ter alguns capítulos de ponto de vista também e deve ter mais importância na parte final do que na parte inicial da história. Uma terceira aposta que eu tenho, essa talvez a mais aposta de todas, digamos assim, é que uma terceira força dessa de esprenos independentes deve aparecer em Roshar. Porque justamente a gente tem a Sja-anat e a Mishran agora livres e elas têm essa relação muito forte com os esprenos, e a gente vê ao longo da série também que eles não são só seres ali que estão dependendo de humanos ou de cantores, eles também têm a própria independência, têm a própria consciência, eles não são animais, eles são seres vivos, racionais, e eu acho que eles também devem ter alguma importância maior. Eu chutaria que eles vão criar uma força independente ali deles e vão ter mais participantes no mundo em Roshar, fora de Shadesmar, seguindo ou Sja-anat ou Mishran, ou quem sabe as duas, porque a Anat, ela fala ali no final que ela ajuda um pouco a Mishran a ser libertada no finalzinho do livro, justamente para a irmã dela não ficar com tanta raiva dela e poder dar uma passadinha de pano pela traição que ela teve ali no final. Então, quem sabe as duas não trabalham juntas pelo bem dos esprenos, que elas gostam tanto, e se forme assim uma terceira força independente ali. Vão ser os cantores de um lado, tem os humanos, e agora os esprenos também vão formar uma coalizão deles e ser mais participantes do mundo. Então é isso. Falei um pouco sobre o que eu achei desse quinto livro, Wind and Truth. Falei um pouco sobre as minhas previsões para a segunda parte dessa história, que pelo menos eu amei. Eu achei assim a construção do livro 1 ao livro 5, 10 de 10. É talvez a minha saga de livros preferidas nesse momento. E eu pretendo fazer mais vídeos também sobre elas, falar sobre o mundo, falar sobre outros personagens, falar mais sobre a história, falar sobre teorias para o futuro, quem sabe. Então escreve aqui nos comentários o que você quer que eu faça aqui um vídeo falando, conversando com vocês, falando as suas teorias, o que você acha que vai acontecer, o que você gostou que aconteceu, o que você não gostou do final dos personagens e as suas expectativas para o livro 6 ao livro 10. E é isso, muito obrigado a quem assistiu, deixa o seu like aqui também para me ajudar e um abraço.